Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós teremos balões. Não é aniversário de ninguém, tá bom? Pode até ser aniversário de alguém, né? Mas na aula de hoje nós falaremos sobre geometria molecular e a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Vamos à aula? O que um balão tem a ver com a repulsão que acontece com os elétrons da camada de valência? Os balões, né, então se você tiver algum balão em casa e puder enchê-los e fazer junto comigo, né, para a gente poder entender a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, vai ser muito interessante. Por quê? Toda vez que a gente enche um balão, você percebe que ao redor do balão, né, forma-se então que a gente pode passar a mão, né, a gente até sentir os nossos pelinhos, né, crescer um pouco mais. Por quê? O que acontece? Os pares eletrônicos, os elétrons, eles podem ser comparados aos balões. E a gente sabe, desde lá do modelo atômico de Thomson, que todas as vezes que eu tenho elétrons, que são partículas de carga negativa, o que acontece entre partículas de carga de sinal igual? Elas se repelem. Então, se eu tiver, por exemplo, dois balões, e quiser juntá-los, ai meu Deus, eu vou juntar então esses dois balões e nós vamos ver o que vai acontecer. Olha, por mais que eu queira juntá-los, eu não consigo, porque eles sempre vão querer formar entre eles um ângulo de 180 graus, ou seja, ficar o mais afastado possível um do outro, para que não aconteça, para que eles não se se repelem, tá bom? Então, se eu colocar mais um outro balão, vou tentar colocar mais um balão aqui, ó, os três balões. O que acontece entre os três balões? Eu tô aqui atrás, hein? Ó, os três balões. Quando eu coloco três balões e a gente pensando em pares eletrônicos, eles vão querer formar um triângulo, ó. O triângulo, ó, os três lados, e eles estão se repelindo ao máximo, e os ângulos aqui entre um e outro são ângulos de 120 graus. Agora, quando eu coloco um quarto balão, vou tentar amarrar aqui. O que acontece? Eu formo o que a gente chama de um tetraedro, ou seja, um tetraedro é uma figura geométrica tridimensional cuja base é triangular. Eu tenho 4 triângulos, ó, 1, 2, 3 e o quarto triângulo, que é esse aqui da base. Os ângulos aqui são de aproximadamente 109 graus, ao contrário do que se eu tentasse colocá-los, por exemplo, num quadrado. No caso dos balões, eles até ficam, mas há uma repulsão entre eles, porque aqui os ângulos seriam de 90 graus. Então, formando um tetraedro, os ângulos de repulsão entre eles são maiores, né? É maior do que 90, então é a máxima repulsão que eu consigo. O que isso tudo tem a ver com geometria molecular? A geometria molecular é como as moléculas que apresentam ligação covalente estão espacialmente falando. Lembrando sempre que há uma repulsão entre os pares eletrônicos dos elétrons da camada de valência, que foi a teoria que eu acabei de explicar. Para isso, eu vou usar com vocês um modelinho, né, que nós temos, na verdade, é lá do campus e que eu uso aqui em casa, para que nós possamos explicar um pouco melhor. Eu usarei o quadro e também usarei o modelinho. Então, vamos lá? Para eu saber a geometria de uma molécula, a primeira coisa que eu devo fazer é escrever primeiro é o HCl. É escrever a sua fórmula eletrônica. Por que isso é tão importante? Para que eu possa entender
quantos átomos tem na molécula, se há pares de elétrons que não estão ligados e por aí vai. No HCl, eu só tenho, lembrando que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência e o hidrogênio um só. Eu só tenho 2 átomos. 2 átomos só dá para ser formado dessa forma, ou seja, os ângulos aqui entre os átomos são de 180 graus. Isso significa dizer que essa molécula tem geometria linear. Então, eu vou pegar o meu modelinho atômico, olha, cloro na cor verde, hidrogênio na cor branca, né? Há uma proporção entre eles. Então, o máximo afastado que esses átomos conseguem ficar é num ângulo de 180 graus e essa geometria nós chamamos de geometria linear. Um segundo exemplo é a molécula do CO2. O CO2, o carbono com 4 elétrons na camada de valência e cada oxigênio com 6. Compartilho 2 pares de elétrons, compartilho 2 pares. Quando eu passo a ter mais átomos, 3 ou mais átomos, eu sempre vou ter um elemento central, que nesse caso é o carbono, e os ligantes são esses átomos que estão ligados a esse elemento central. Então, quando eu for olhar essa molécula, eu vou ver C, dupla O. A fim de encontrar a geometria molecular, eu vou entender que essas ligações duplas ou triplas, quando houver, elas vão ser sempre uma única ligação, porque fica mais fácil da gente conseguir entender. Então, quando eu pegar essa molécula, o que vai acontecer para encontrar a geometria molecular dela? Os pares vão conseguir ficar afastados também em 180 graus. Por quê? É o máximo de afastamento que os pares eletrônicos conseguem. Então, eu já montei aqui para vocês uma molécula do CO2, carbono aqui como a esfera preta e os átomos de oxigênio como as esferas vermelhas. E olha, eu percebo que todos os átomos estão na mesma linha, né? Então, formam-se aqui, então, ligações de 180 graus e essa molécula também tem geometria linear. Então, se eu tiver moléculas que tenham 2 átomos, só pode ser geometria linear. Se tiver 3 átomos e no elemento central não sobrar elétrons, essa geometria também é linear. Agora, vamos para o terceiro exemplo, que é a molécula do CH2O. Eu já vou escrever aqui direto a fórmula estrutural, só para poder dar uma adiantada. Olha, eu tenho uma molécula, então, com 4 átomos, um central e 3 ligantes. E nesse átomo central não sobra par de elétrons, porque o carbono faz 4 ligações covalentes. Então, essa geometria vem dos 3, lembra quando a gente fez nos balões, o triângulo com os 3 balões? Olha, vai dar a mesma ideia. Aqui é a interseção entre eles e os ligantes. Então, a geometria aqui a gente chama de trigonal planar. Eu montei também a molécula aqui para vocês, olha. Oxigênio, os 2 hidrogênios e a molécula e o átomo de oxigênio, olha. Todos os átomos estão no mesmo plano, ou seja, formando um triângulo e os ângulos ali são de 120 graus. Opa, 120. E agora nós vamos para mais alguns exemplos. Deixa eu só apagar o meu quadro. Que tal
legal se vocês fizessem também. Eu sei que, né, é difícil que as pessoas tenham modelos kit molecular em casa, mas se vocês usassem algum material alternativo, jujuba com palito de dente, isso ajuda bastante a vocês a entenderem a geometria molecular das moléculas. O nosso próximo exemplo é o SO2. O SO2 eu vou montar a fórmula eletrônica porque no SO2 eu tenho uma ligação covalente dativa. Vocês assistiram a aula de ligação covalente dativa? Ó. Então, eu faço duas ligações, uma ligação dupla, né, com oxigênio, sobra pares de elétrons no enxofre e faço uma ligação covalente dativa com esse outro átomo de oxigênio. Então, eu tenho uma molécula com 3 átomos, só que sobra par de elétrons no átomo central, que é esse parzinho aqui. Então, esse par de elétrons é um par de elétrons não ligantes. O que isso vai acontecer? Esse par de elétrons também vai influenciar nessas ligações. Então, essa molécula, ela vai ficar assim, ó. Com os pares de elétrons também influenciando, com o par de elétrons também influenciando aqui. Logo, essa molécula vai ter uma geometria angular. Na geometria angular, os ângulos aqui de ligação são de aproximadamente 104 graus, tá? Então, sobra par de elétrons aqui em cima, a geometria é angular. No nosso exemplo 5, eu tenho a molécula do CH4. O CH4 eu também já vou fazer direto, porque essa é mais fácil. Eu esqueci de pegar a molécula ali do SO2. Olha, a molécula do SO2, enxofre o amarelo, vermelho os átomos de oxigênio. Olha, ela também é uma molécula angular. No CH4, então, desculpa, gente, o máximo que eu consigo de afastamento aqui são aqueles 4 balões, lembram? Formando o que nós chamamos de um tetraedro. Logo, essa geometria é uma geometria tetraédrica. E os ângulos aqui de ligação são de aproximadamente 109 graus, que é o máximo de afastamento. Aqui eu tenho também a molécula do CH4, oxigênio aqui no meio, os 4 ligantes e os ângulos aqui entre as ligações são ângulos de 109 graus. Nós temos também o exemplo da amônia. A amônia eu também vou montar para poder ficar mais fácil de entender a fórmula eletrônica. Para ver que sobra elétrons no átomo central, que nesse caso é o nitrogênio, ó. Fiz as 3 ligações com o hidrogênio, sobra esse par de elétrons não ligantes. Então, a molécula de amônia, ela vai ser assim, ó. Porque esse par de elétrons também vai influenciar nesses pares que estão ligados. Então, a geometria para essa molécula que eu tenho, 4 átomos, 1 ligante, 1 central, 3 ligantes, é uma geometria piramidal. E aqui está a molécula do NH3. Percebam que realmente parece uma pirâmide, né? O átomo central, o nitrogênio para cima e os 3 ligantes para baixo. Deixa eu apagar aqui o meu quadro. Vamos fazer mais 3 exemplos. Agora nós temos a água.
Eu acho que é o exemplo 7. Isso mesmo. Ó, oxigênio. Sobram 2 pares de elétrons, né? Ó, uma molécula que tem 3 átomos, um central, 2 ligantes, e sobram pares de elétrons, então a molécula da água é uma molécula angular. E como nós vimos anteriormente, esses ângulos aqui são de aproximadamente 104 graus, tá? É 104 graus em alguns minutos, então eu estou colocando lá aproximadamente. E a molécula da água está aqui, ó, uma molécula angular. E eu não tenho modelo para os próximos exemplos, mas acho que vai ficar um pouco mais fácil entender. Que são as moléculas do PCl5 e a molécula, exemplo 9, que é a molécula do SF6. Ó, o PCl5 é uma daquelas exceções à regra do octeto. E ele tem um átomo central e 5 ligantes. Percebam que esses 3 aqui, ó, estão aqui como se fosse num plano. Eu tô tentando fazer os desenhos, tá, gente? E aqui eu tenho um para cima e um para baixo. Essa geometria a gente chama de bipiramidal. Ou bipirâmide trigonal, tá bom? Que é como se eu tivesse 2 pirâmides encaixadas com as suas bases. E já no SF6, eu tenho um átomo central, 6 ligantes, também é uma exceção ao octeto. Ó, para cima e para baixo, só que agora a minha base é uma base aqui quadrada. Essa geometria a gente chama de octaédrica. E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje.